O motivo do nosso bate-papo aqui é mais uma forma de sensibilizá-los, se é que vocês ainda não sabem, né? Acho que até melhor do que eu, sobre a forma drástica como está mudando o mercado de turismo, não só no Brasil, como no mundo, né? Então a gente tentou enfatizar o quê? Se o mundo está mudando e eu preciso me adaptar à nova realidade, como é que eu faço para construir uma empresa competitiva ou até mesmo uma empresa avançada? Qual é a fórmula mágica? Né? E é isso que nós vamos tentar passar para vocês em forma de um cenário macroeconômico, seja ele mundial, seja ele brasileiro. Como que era alguns anos atrás? E olha que nós não estamos falando de muitos anos atrás, não, é? Como que era a cadeia turística, né? As companhias aéreas, o setor hoteleiro, o suporte e serviços, né? Principalmente o traslado, cada um dentro da sua hierarquia. Aí as operadoras começaram a crescer, né? E as agências, né? No sopé da pirâmide, fazia o carro-chefe funcionar. Olha o tamanho do público, ó. Não era assim? Eu, como cliente, não tinha a menor condição em fazer, por exemplo, uma cotação de hotéis. Só se eu tivesse uma super cota no meu telefone fixo, né? Porque celular era um absurdo. Pensar em comprar passagem aérea, então, meu Deus, como é que chamava aqueles sistemas malucos? Amadeus, Prometeus, me perdoe, mas eu não sou do ramo, mas, né? Ou seja, a informação era tão engessada que eu, como cliente, ou eu ia a uma agência de viagem, ou eu não ia a lugar nenhum. Não era assim? E aí? E hoje? Quem de vocês vai me convencer como cliente que eu preciso de vocês para ir a algum lugar? O próprio cadeia, ela foi se desmanchando, né? Antigamente era uma coisa muito legalzinha, né? Hoje tem companhia aérea vendendo direto, tem operadora montando agência, né? Tá um querendo comer o outro vivo com um sorrisinho e tapinha nas costas. E vocês, ou nós, né? Porque eu já acabei virando sócio de todos aqui, como agente de viagem, o que nós vamos fazer a respeito? Nós vamos continuar com aquela concepção de que a cadeia funciona, nós vamos continuar com aquele ar de que o mundo não mudou. Na Europa, nos Estados Unidos, já faz algum tempo. No Brasil, isso daí começou a partir de 2008 com a guerra da TAM. Quem é que se lembra? Eu não pago mais comissionamento, eu pago taxa de serviço. Quer, não quer? Não é assim? Então, isso daí está migrando. E nessa migração, o acesso à informação se tornou infinitamente mais fácil, né? Olha só a inversão de valores que ocorreu. O cenário atual. Quem é que manda? Você lembra aquele pequenininho lá? Olha como ele ficou grandão, ó. É ele que manda agora. E em cima desse novo cenário, a gente, como agências ou agentes de viagem, a gente tem que sair do nosso berço esplêndido de agenciadores, né, ou recebedores de comissão. Porque o cenário e o foco também mudou. Antes, eu pegava os produtos, né, desenvolvidos pelas operadoras ou por nós mesmos, né, cada qual no seu perfil, e ia procurar quem consumia aquilo. Eu adequava o cliente a um produto que eu tinha. E hoje? Está atendendo? Mudou, né? Hoje eu tenho o cliente e eu corro atrás do cliente. E aí sim, eu passo a adequar o que eu tenho de produtos às necessidades do meu cliente. Inverteu-se o papel.
E é em função dessa inversão de papel, inversão de valores, que a gente precisa cada vez mais mudar a nossa condição operacional. Né? O comissionamento ele está se esvairando. Há 6 anos atrás, 71% das agências de viagem viviam de venda de passagem aérea. E hoje? Há 6 anos atrás, ainda estava, a nível de Brasil, gatinhando a internet para compra e venda de passagem aérea. Hoje tem até o Decolar.com aí, né, contratando artista global. Né? Então, refletir sobre isso é fundamental. Mudar a nossa postura em função disto daqui. Ó. A cadeia ficou pequena. E eu, como cliente, passei a ter acesso a qualquer uma delas diretamente. Então, novamente eu faço a pergunta. Quem de vocês vai conseguir me convencer de que eu dependo de vocês para viajar? Quando a gente promove um evento, né, e muitas vezes a organização desse evento fica na mão dessas agências que estão promovendo. Então, naturalmente, o cliente que deseja fazer ou conhecer um navio temático, ou participar de um evento Brasil ou fora do Brasil, ele vai ter como que eu falo? Uma certa obrigatoriedade de comprar naquela agência. Então, nesse momento, o cliente, mesmo que... Um exemplo tem um cruzeiro chamado MOB, né? Inclusive, essa semana, o passageiro entrou em contato querendo que a gente fizesse a compra. Entramos no site da operadora de cruzeiro, não vende, só a Nascimento. Entramos em contato com a Nascimento para vender. Ou seja, você vai buscar lá na Nascimento porque é eles que vendem. Perfeito. Essa é uma exceção. Agora, fora esses temáticos, né, com certeza o cliente Perfeito. hoje é o carro-chefe. Agora, analisa o né? seguinte. Este cara queria este cruzeiro. Né? Eu não necessariamente quero. Na verdade, a visão mudou nesse sentido. E eu concordo com você. Ainda existem algumas restrições, mas você concorda que elas estão cada vez se fechando mais? Esse é o grande problema. Olha, qual é a fórmula? A gente precisa mudar a postura, gente. A nossa visão ainda está muito operacional no produto e no serviço que a nossa cadeia tinha. E uma cadeia que já não existe mais, né? Porque ela mesmo briga entre ela. A gente pegava esses pacotes. Uma vez eu vi um dado estatístico. 70% dos empresários nas agências de viagem afirmavam de pé junto que eles treinavam 70% do quadro funcional ou dos colaboradores deles. E eu achei isso bastante verdade. Né? Mas eu falei, pera lá, treinam no quê? Vamos ver. Né? E realmente treinavam, mas treinavam nisso daqui. Né? Eu vou treinar você a vender produto. E hoje? Né? Conceitozinho básico de gestão de pessoas, né? Eu tenho conhecimento e tenho experiência ou habilidade. O que precisa hoje? Atitude. E a atitude ela é uma coisa que muda com a própria percepção que nós temos do nosso negócio, ou passamos a ter do nosso negócio. Hoje o cliente está mais exigente, por quê? Porque ele está mais específico. Não é mais concebível virar e perguntar, puxa, qual é o público-alvo da senhora? Ah, o meu público é classe A e B. A e B? Essa concepção se usava em 1970. Tá bom, então, se for classe A, é classe A masculina, feminina, infantil, jovem, adulto, melhor idade, é GLS, porque tudo isso tem na classe A. É religioso? Ou é ateu? E olha que eu não mudei, continuo na classe A. Então, você viu como mudou? Não se dá mais para falar em classe A e B. O mundo mudou. O que me permite utilizar é não mais fazer o agenciamento, é fazer o assessoramento. Isso justifica a cobrança da taxa do serviço. É agregar valor, é inovar.
E como que eu posso inovar? Para que eu possa inovar, para que eu possa planejar essa inovação no meu negócio, eu preciso, em primeiro lugar, conhecer o meu cliente. Quais são? Qual é a necessidade? Como é que eu posso oferecer algo para o Luiz Fernando se eu mal conheço o perfil do Luiz Fernando e de tantos outros igual ao Luiz Fernando? Então a necessidade e o foco hoje está exatamente aqui, ó, no cliente. Porque o mercado está cada vez mais estratificado. E para mim planejar a minha empresa, ou o futuro da minha empresa, eu preciso primeiro entender quem eu quero atender. Qual é o público que eu quero atender? Para, a partir daí, começar a entender o que este público quer. E começar a desenvolver o meu assessoramento em função deste público. Em sabendo o que ele quer, eu vou conseguir atendê-lo. Se a minha rede não me permite atender essa expectativa, das duas uma. Ou eu mudo a minha rede, ou eu mudo o meu perfil de cliente. Né? E em atendê-lo, principalmente, satisfazê-lo. É assim que se fideliza hoje. E é esta a necessidade. Não se dá mais para sentar no berço esplêndido e viver de comissionamento, porque as próprias companhias aéreas estão reduzindo assustadoramente. Fora que hoje você também tem milhagem, né? Hoje, antigamente começou com bilhete aéreo, hoje você já troca milhagem por hotel, né? E uma pesquisa entre as agências, né, que a gente conversa, tem contato, eles falam que hoje o grande fôlego das agências são a montagem de grupos que ela opera, porque a revenda de pacote de operadora, nesse patamar que o mercado paga, realmente fica muito difícil para as agências sobreviverem. Então, se ela não tiver um evento, um grupo, que ela pode jogar uma margem em cima, porque é um produto diferenciado, ela vai ter dificuldade. Mas porque aí é que está, Luiz. Se tornou diferenciado em função da necessidade do cliente. Você adaptou ao seu cliente, né, em função de atender a necessidade dele. Acabou de ser aquela coisa de que, olha, o pacote está aqui, é o A, o B, o C e o D. Né? Aí eu, como cliente, viro lá e falei, mas eu não quero o City Tour. Problema teu, o pacote é esse. Não era assim? Né? Historinha do Tanaka, não é mais ou menos isso. Hoje não é problema teu, o problema é seu. Porque se você não me atender, eu vou procurar quem atenda. Porque o acesso à informação eu tenho. Antes nem isso eu tinha, o que dificultava. Hoje eu tenho até demais. Então é essa reflexão que precisa se fazer. Né? A gente fala de vários públicos novos que estão crescendo. Dados estatísticos confirmam no cenário macroeconômico que o Sebrae fez recentemente, saiu em junho de 2012. A classe C, até 2020, ela vai representar 54% da sociedade brasileira. E é uma classe em tremenda ascensão, louca para gastar. E é muito difícil perguntar para as agências, que eu já tive contato entre ontem e hoje, quais os produtos que ela pode oferecer para esse perfil de público. A grande maioria, sem medo de errar, falou, não tenho. Por quê? Porque ele não pode pagar o preço que eu tenho. E aí? Metade da população brasileira, muita gente está fechando as portas. Eu vou deixar de atender. Então, cuidado. Tá? Melhor idade. Hoje representa só 12% da sociedade brasileira. Até 2050, esse número vai passar a representar 30%. Olha o potencial de crescimento desse mercado. Exato. Oi. Só um outro, vamos dizer assim, uma outra vertente, né, dessa colocação que o senhor fez. Apesar de ser uma classe em ascensão,
com as facilidades que hoje o governo e as parcerias público-privada permitem, mesmo a classe C, ela pode comprar qualquer coisa. Enquanto algumas agências, a maioria, como o senhor disse, por exemplo, que não tem o que oferecer porque eles não têm capital para atingir isso, a gente vê uma coisa totalmente diferente, que não é mais aquele negócio de comprar hoje para pagar em 10 vezes depois da viagem. A classe C que está ascendendo e está começando a virar os olhos e o interesse para o lazer, né, programado, planejado, com uma linha de crédito da Caixa Econômica Federal que faz em 24 vezes, num valor acessível de parcela, ela pode ir para a Disney, que é exterior. Ela pode ela ter acesso a qualquer produto que nós temos hoje, nacional ou internacional. Cristiane, né? Cristiane, eu ouso dizer... E ela termina de pagar antes da viagem acontecer. Eu ouso dizer que corre-se o risco. Eu estava vendo uma reportagem ontem, não sei se vocês tiveram a felicidade de ouvir. Está lançando o modismo no Brasil, e isso é para a classe A e B, viu? Ou para aquele que pensa que é. Chama-se compra compartilhada. Vocês já ouviram falar? Né? Eu quero morar numa mansão. Mansão custa 2 milhões de dólares. E tá, eu me junto com o Luiz Fernando, com a Cristiane, cada um compra uma cota da mansão. Eu acabei de adquirir o direito de morar naquela linda mansão durante 20 dias no ano. Mas sou dono. Com avião é assim. Com avião está sendo assim, com carro importado. Né? Então, helicóptero. Nada mais se a gente fosse respeitar as proporções, né? É um estilo de um concórcio diferenciado. Puxa, mas será que eu posso lançar consórcio de pacote turístico para a classe C, a prestação que cabe no bolso? Então, sabe, a gente brinca às vezes com algumas ideias que num primeiro momento pode se transformar numa coisa mais estúpida do mundo, né? Onde já se viu? Enxergar a oportunidade. Vou pagar R$10 para morar 2 minutos numa mansão. Morei na mansão. Né? Vou gastar 50 rolos de filme, mas morei na mansão. Ela é minha, por 10 minutos. Né? Então, é esse tipo de reflexão que nós estamos tentando trazer para vocês. Inovar, se a gente fosse traduzir em miúdos, é como fazer a mesma coisa de um jeito diferente. Né? A gente ouve hoje vários outros cenários no segmento de turismo. Né? Antigamente era mais ou menos batidinho. Né? O top era turismo de lazer. Em alguns momentos, em cíclicos ao ano, era turismo de negócio. Hoje, o terceiro carro-chefe é turismo marítimo, não é? Aí nós temos aí o turismo religioso, o turismo GLS, o turismo... E começou a criar em função do quê? De uma necessidade de especialização a um público diferenciado. Né? Eu estava vendo recentemente, né, as Olimpíadas de Londres e depois as Paralimpíadas. Eu ainda não vi ninguém criar para um público deficiente. Deve ser um transtorno pegar avião, né? Andar de traslado, ir num restaurante, subir num hotel. Né? Mas quem que está explorando? Então, entendeu? Tem sempre um jeito diferente. Público tem. É como eu estrategicamente vou me posicionar em função do que eu quero para o meu negócio, a passar a atendê-lo. Vocês concordam? Se não fosse assim, o setor automobilístico estava morto. E não é verdade? Nós temos fila de gente querendo comprar carro popular de R$25 mil, que não sai por menos de 30, e temos fila de gente querendo comprar Ferrari a 2,5 milhões. Então tem público para todos os tipos e gostos. Como que nós vamos transformar aquele famoso banco de dados que cada um de vocês tem em um instrumento estratégico a ponto de começar a identificar quais são os nichos de mercado onde a minha margem pode passar a ser aceita, né, e a gerar a minha lucratividade? Esse é o grande recado. Tá? Agradeço a todos e me coloco aí à disposição para qualquer tipo de pergunta ou dúvida.